Muito boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha satisfação e da honra de estar nesta tarde, já praticamente ao final da minha caminhada no Tribunal de Contas da União, ter aqui uma chance extraordinária de, não só com o que já assisti, com o que eu sei que ainda acontecerá neste ambiente na tarde de hoje, agradecer aqui humildemente à revista Veja, ao nosso Maurício Lima, a doutor Fábio, por essa oportunidade e de termos aqui, coordenando esse debate, um jornalista que muito leio e respeito, que é o Robson Bonin, e dizer que essa chance para mim talvez seja a única nessa caminhada final na vida pública, de aqui poder reencontrar e estar participando de uma mesa desse nível com o nosso querido amigo, colega, conterrâneo, Jacques Wagner, com quem muito aprendi lá na Câmara dos Deputados, e também com esse jovem que é um destaque no cenário do Poder Legislativo, o doutor Luizinho, e dizer que vou, nesse momento, encontrar forças para essa altura, já que nós saímos da fase anterior ao início das sessões aqui, da glicose lá embaixo, a gente vai diminuindo, então, as energias, mas a essa hora aprendi que eu estou pegando o auditório na fase quase da alcalose pós-prandial. Então, quero aqui fazer um esforço muito grande para que possa dizer que nessa plateia, né, temos um auditório extremamente seleto e essa oportunidade de reflexão, de inspiração para discutir o Brasil em ambiente, eu diria, tão extraordinário, tão inteligente. Eu vejo aqui figuras da vida política nacional, como o nosso governador Cláudio Castro, que conheci muito jovem e que hoje faz um esforço extraordinário em seu estado em Brasília para a gente tentar encontrar uma forma de fortalecer a democracia, resolvendo aquilo que dificulta a vida econômica do Rio, do seu estado, que é a questão da segurança pública, com ideias extraordinárias que conheço, e também o meu ex-colega parlamentar, grande governador Casagrande, com quem também muito aprendi no Congresso Nacional. Então, vejo na plateia tantos senadores e deputados, e sei que está aqui o senador Irajá Abreu, a quem me prendo familiarmente, e também vejo aqui deputados como o deputado Marcos Pereira, Júlio Lopes, Damião Francisco, Áureo Ribeiro, Domingos Neto, Kim Kataguari, esse jovem que se destaca também no nosso legislativo, e Marcelo Queiroz, pessoas com quem tenho também na mídia e onde posso conviver com eles, inclusive lá na minha instituição, o TCU, também tenho colhido informações para continuar merecendo a confiança que tive no momento histórico do Poder Legislativo em poder representar aquela casa na instituição onde estou, que é o Tribunal de Contas da União. Então, com essas rápidas palavras introdutivas, eu queria dizer a todos os senhores que estão aqui que o que vimos há pouco nos debates que aconteceram aqui, coordenados pelo nosso, de forma extraordinária, pelo nosso Maurício Lima, figuras exponenciais da política brasileira, com experiência muito maior do que a minha, com uma juventude como do presidente da Câmara, Hugo Maia, né, que já nos impressiona a todos nesses seus primeiros meses de mandato, com o senador Ciro Nogueira, esse companheiro a quem também me prendo, eu diria, familiarmente, desde aquilo que aprendi com seu pai, e lá na Câmara, né, e também com o nosso eminente doutor Trabuco, com quem a vida me levou a participar de eventos até parecidos com esse, de análise a cada ano da economia brasileira, sempre lá em ambientes muito agradáveis na Bahia e em outros estados. Então, eu acho que é uma oportunidade rara para ampliar o meu aprendizado e, ao mesmo tempo, um desafio extraordinário, porque
vamos trocar ideias aqui de uma forma absolutamente democrática, porque, acima de tudo, o Tribunal de Contas da União tem uma responsabilidade gigante pela Constituição brasileira, de cuidar dos recursos públicos em todo o Brasil, com um número pequeno de pessoas, de ministros, e eu tenho a honra de pertencer àquele colegiado, e quero dizer que não podíamos continuar trabalhando como no passado, quando o nosso país era eminentemente um país analógico, um país que não tinha caminho entre o Estado e o cidadão. De repente, o país começou a trilhar a rota de um país eletrônico, mas, da mesma sorte, num país eletrônico, nós passamos a construir apenas uma estrada de mão única, Estado-cidadão. E, quando nos deparamos com o desafio de organizar no Brasil as Olimpíadas, começamos a pensar em fortalecer a democracia, incorporando ao nosso trabalho avanços tecnológicos que ainda não tinham chegado ao Brasil. Tive a sorte, como indutor desses caminhos, buscar o apoio do governo federal de então, e se não fosse também essa parceria, não teríamos andado tanto a ponto de conquistarmos um destaque internacional dentro da nossa organização maior, que é a Intosai, que fica embaixo do guarda-chuva da ONU. Nós não poderíamos, talvez, estar respondendo à ONU como estamos respondendo hoje. Por quê? Porque se um Estado mantém as suas instituições trabalhando sem caminho de mão dupla com a sociedade, nenhuma chance de fortalecimento da democracia. Então, o tema que temos aqui agora nesse debate, eu diria que a estabilidade institucional e democracia estão numa linha direta, como na lei física mais importante nessa correlação. Sem estabilidade é impossível democracia. E sem avanços tecnológicos de hoje, a democracia não se sustenta. No mundo inteiro estamos vendo a democracia sendo abalada, até em países onde a democracia é o nosso, talvez, maior ponto de referência para que nos mantenhamos dentro de um país que há 40 anos tem e constrói institucionalmente uma jovem democracia. Eu tive a sorte no Congresso de poder me aproximar de pessoas de grande importância da vida nacional naquela época, que eu considerava, talvez porque eles tiveram a oportunidade de uma melhor formação do que eu, de conviver e viver num país onde vivi, que existia um muro, e a cada dia nós sabíamos o que é um país democrático e um país não democrático. O que vale um cidadão no país democrático e os valores quais são, e o que vale um país que não é, onde o cidadão não conhecia nada de democracia. Então, eu quero dizer aos senhores que aquele desafio das Olimpíadas nos levou a pensar nessa responsabilidade e a começar a discutir mundo afora onde nós poderíamos angariar esses conhecimentos para que a nossa função de controle externo, que é uma área específica do conhecimento, cada vez mais importante para a ONU, porque a ONU entendeu uma coisa muito básica. Ou nós temos controle externo, ou não pode existir democracia. Por quê? Porque fica impossível uma avaliação concreta dessa relação cidadão-Estado, Estado-cidadão, no que diz respeito aos resultados das políticas públicas. Então, nós estamos diante de um desafio gigantesco que começamos a trilhar em 2014 com as Olimpíadas e que hoje nos levou a um protagonismo internacional, conquistando a nossa instituição maior, de onde emanam as regras todas para esse fortalecimento da democracia no mundo. Somos 193 países, então eu acho que chegamos à presidência da Intosai em 2015, exatamente porque o Tribunal de Contas da União do Brasil começou a investir, a produzir conhecimentos e, acima de tudo, a estabelecer novas propostas de normas de atuação para o controle externo, com base naquela perspectiva de deixarmos de ser, nessa função, analista de jogos acabados. Então, hoje, nós queremos ser preditivos e proativos. Nós queremos ser uma ferramenta muito atual para que, on time, nós poder acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas no Brasil e, quem sabe, servir de exemplos para o mundo. Então, eu queria, na tarde de hoje, começar essa minha
breve participação, dizendo dessa possibilidade extraordinária que tenho de submeter ao debate como nós podemos continuar trilhando nesse caminho. E a resposta para mim é que eu creio na ciência e na tecnologia como creio em Deus. Eu entendo que se a água é vital e ela é indispensável à vida, tenho certeza que a democracia e a liberdade, para mim, como cidadão, também são indispensáveis à minha vida e às nossas vidas. Tenho certeza que hoje chegou o momento de que a tecnologia da informação, que permeia invariavelmente a todos os campos do conhecimento, que depois da pandemia de 2023, com a chegada da inteligência artificial, quero dizer que, e dar o meu testemunho na tarde de hoje, que nós só poderemos consolidar a democracia brasileira, só podemos atrair investimentos, nós só podemos garantir esse caminho de mão dupla entre o Estado e o cidadão se efetivamente avançarmos nessa perspectiva de que as ferramentas novas, com a inteligência artificial, com a robótica, com novas tecnologias que estão chegando, com a presença dos novos algoritmos inteligentes em todos os lugares, em todos os campos do conhecimento humano, nós só vamos realmente fortalecer essa jovem democracia brasileira se entendermos que um dia teremos que alcançar no ranking da ONU a condição de país 100% digital. Fora daí, eu particularmente, com uma pequena experiência em respeito a tudo que eu tenho visto e conheço mundo afora, principalmente aqui, onde estive no ano passado, no Vale do Silício, mais uma vez, tentando aprender um pouco mais em Berkeley. Então, eu quero dizer que vejo na iniciativa pública brasileira, e estou vendo aqui nessa plateia, pessoas como Daniel Maia, que também é oriundo dos quadros da nossa instituição, que investiram nessa perspectiva na área da energia, de introduzir novas tecnologias e que acreditam nesse caminho, que é o caminho de mão dupla entre o Estado e o cidadão. Não vou me alongar e, naturalmente, deixar para que continue a aprender com os meus colegas de painel e, acima de tudo, para que eu possa, na tarde de hoje, sempre também nesse debate com vocês, aprender muito mais e dizer que acredito no meu país e que acredito nos avanços que estão chegando para a nossa sorte nesse momento, para que nos incorporemos ao desafio mundial da introdução das novas tecnologias da informação, sem rótulos, acima de tudo com aquilo que já foi dito aqui pelo presidente Hugo Mota, pelo senador Jacques Wagner, de que tudo isso só será possível efetivamente quando nós tivermos o controle através da regulação. Não há cientista no mundo mais avançado em áreas específicas da tecnologia da informação que também não diga aqui o que eles já disseram, que eu estou ratificando, que é a necessidade, acima de tudo, de uma regulação inteligente, de uma regulação que não venha trazer nenhum obstáculo às inovações, aos avanços que estão chegando, e o pior é que quem já provou antes sabe que tem que modificar cada dia, porque essa revolução é por fração de segundo. Então, eu acho que não podemos pensar em ter esses avanços sem uma regulação inteligente, que será naturalmente discutida no ambiente próprio, que é o Congresso Nacional, com as contribuições que já recebemos até aqui, de ministros do STJ, de pessoas da nossa sociedade, que foram ao Congresso trazer grandes contribuições, e eu acredito que essa perspectiva ela é mais do que urgente e necessária, mas sem atropelos. E, para isso, eu trago para vocês algumas informações da semana passada aqui em São Francisco, onde estive representando a minha instituição no maior congresso internacional sobre segurança da informação. Esse e deixo aqui essa mensagem aos governadores, aos senhores senadores e deputados, que esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós todos temos que entender que até aqui não demos a devida importância a essa questão da segurança da informação. Então, essa é, de fato, uma faca de dois gumes. Nós precisamos entender que, para que esses avanços ocorram de forma contributiva para o desenvolvimento nacional, diminuindo os riscos que temos, e quando o presidente da minha instituição, ao me recomendar participar desse evento, me perguntou, eu disse, olha, temos a sorte
de ter no Brasil, do nosso lado, o senhor do Bonfim da Bahia. Porque realmente investimos pouco, fizemos pouco, e temos que fazer muito mais e não pensar em retardar nenhuma ação, nenhuma providência para que possamos trazer, inclusive, contribuições aos avanços da segurança da informação, porque neste país onde estamos, só uma das Big Techs investe 5 bilhões de dólares por ano em pesquisas sobre segurança da informação. Investe mais 5 bilhões de dólares uma empresa para que ela possa ter seus dados e de seus clientes minimamente, eu diria, ali de forma segura. Mas nós sabemos que a inteligência da Dark Web, a inteligência, né, da Deep Web é também uma inteligência tão forte quanto aquela dos geradores de novos conhecimentos, dos inovadores nessa área. Então, eu, na tarde de hoje, humildemente, venho aqui concitar aos meus colegas na Câmara dos Deputados, aos meus amigos senadores, governadores, aos representantes do Poder Executivo Federal, ao nosso líder, senador Jacques Wagner, que comecemos imediatamente a levar ao Congresso propostas para que os investimentos sejam em todas as áreas. Essa não é apenas uma responsabilidade do setor público, essa é uma responsabilidade de todos nós, e aqui homenageio aqueles organizadores desse evento, na pessoa do doutor Ricardo Magro, que eu sei que é do setor privado, porque vejo aqui representantes do grupo JBS, enfim, empresas brasileiras que podem dar grandes contribuições para que o Brasil seja um país mais seguro, mais justo e que seja sempre para nós um governo que possa ter essa relação de mão dupla entre governo e cidadão e governo. Muitíssimo obrigado e estou à disposição.